E aí, faça um excelente dia, que Deus abençoe sua vida. E no nosso tema de hoje, onde nós estamos falando de família, questões essenciais. Vamos dar início? E o tema de hoje é família. Pessoal, Deus escolheu a estrutura familiar para nos ajudar a entender a autoridade. Opa, tá pegando aqui a sombra. Para entender a autoridade e seu plano para a nossa vida. Deus instituiu a família em Gênesis 2:18. Deus uniu Adão e Eva, estabeleceu a base para a nossa família. Então, quando perguntarem para você onde está na Bíblia falando a respeito de família, vocês podem dizer Gênesis 2:18. Embora Adão e Eva não tivessem pais, Deus instituiu naquela época o princípio de que um homem e uma mulher deixariam seus pais e familiares para começar uma nova família. Cada membro da família tem papéis e responsabilidades. Os maridos, lá em Efésios 5, do 25 ao 28, fala que devem amar suas esposas como Cristo ama a igreja. As esposas, está falando em Efésios 5, 22 a 23, devem submeter-se aos seus maridos. Mães, em 1 Timóteo 5, do 1 ao 3, está falando: ensina aos seus filhos os caminhos do Senhor. Crianças, está falando em Efésios 6, do 1 ao 3, deve obedecer aos pais quando temos uma boa compreensão da estrutura familiar que Deus colocou, que Deus estabeleceu. Podemos obter uma melhor compreensão de como Deus quer que seja a nossa interação uns com os outros e a sua autoridade. Então, se você pegar, olha como é legal, como a Bíblia está falando a respeito de cada função dentro da família: esposo, esposa, pai, mãe e filhos. Deixa uma orientação direitinho para cada um. Paulo ensinou a Timóteo que uma família se comporta com respeito um com o outro. Na igreja devemos respeitar e honrar os outros como faríamos em nossas famílias. Nossa família nos molda e é um fator crítico em fazer de nós quem somos. Se queremos que nossos filhos sejam respeitosos e responsáveis, eles devem aprender isso por meio de um relacionamento familiar saudável. Tirar um tempo para estar com nossa família é construir relacionamentos com ela. É uma das bênçãos que Deus nos deu e precisamos receber esse presente, que é a família com alegria e prazer. Vamos lá para Gênesis 2:18, está falando: depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Repara que Deus não está falando para o homem não viver sozinho. Deus está falando assim, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Lá em Efésios 5, como eu falei, orientação para as esposas, fala assim: esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Repara que talvez muitas esposas ouvem que a gente vai falar a respeito dos maridos nesse instante, fala assim: mas a palavra diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mas olha para esse versículo: esposa, obedece ao seu marido como obedece ao Senhor.
pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Então, a palavra está falando que o marido deve amar a igreja, mas a Bíblia também fala que a igreja deve obediência ao Senhor, assim como também a Bíblia está falando aqui que a esposa deve obediência ao seu marido. Ah, pastor, aí agora eu não gostei. Minha querida, viva sozinha. Casou, agora até que a morte o separe. Mas vai casar? Essa palavra aqui é para você. Essa palavra aqui é para você. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Eu sei que no mundo de hoje não é fácil as mulheres ouvirem uma palavra como essa aqui, mas não sou eu que estou criando, é a Bíblia que está falando. E se você crê que é a palavra de Deus, minha querida, quem tem ouvido, ouça. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso também para poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Olha aí, que legal. Repete essa comigo aí, varão. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Que bênção, né? Que bênção. Vamos para a próxima. Sei que é duro ouvir algumas coisas, mas é isso aí, meu querido. Suporta aí e vamos seguir firme. Vamos seguir firme aqui, para a gente finalizar. Efésios 6, está falando aí, o conselho para os pais. Efésios 6,4. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Amém? Vamos para 1 Timóteo 5, a partir do 1. Não repreenda o homem mais velho, mas o aconselhe como se ele fosse o seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as mulheres jovens como irmãs, com toda a pureza. Olha aí, ó. Olha aí, meu querido. Se você examinar as escrituras, tem código poderoso aqui para tudo. Olha que a palavra, ela tem todo o cuidado. Fala assim, como irmãs, mas com toda a pureza. Acrescenta, com toda a pureza. Tá certo? Cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las. Amém? Esse foi o nosso capítulo de hoje. Mas é isso, eu sei que alguns pontos foi um pouco duro, né? Mas é a orientação do Senhor através da palavra para a vida de cada um de vocês. Beleza? Então a gente se vê amanhã com o próximo tema. Deixa eu soltar o spoiler para você aqui, ó. O tema de amanhã para a gente finalizar vai ser divertimento. Amém? Amém? Para finalizar, não chover, divertimento. Depois da manhã serão sete dias esses estudos. E aí a gente finaliza daqui com mais 2 dias, tá certo? Mais 2 dias. E o spoiler do tema de amanhã é divertimento. Tema rapidinho, mas porém, sim, muito maneiro, como a própria palavra já diz. Você vai curtir bastante, tá bom? Deus abençoe sua vida.
Faça um dia excepcional, um dia extraordinário e a gente se vê amanhã. Fica com Deus.